Então vamos começar com a página do livro Verde Luz. Chico Xavier, a psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A página Obediência Construtiva. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo, essa frase. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas para que lhes salvamos o conteúdo de sabedoria. No versículo sob nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor. Aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Não se afirma no tempo dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere aos sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados, não relaciona lamentações. Compreendendo que permanece a serviço do Cristo e cônscio dos deveres sagrados que lhe competem, dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Simples frase demonstra-lhe a elevada concepção de obediência. Anotando-lhe a nobre atitude, convenia lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho de um mundo melhor. Então vamos, nesse momento, é o momento que nós vamos orar. É o momento da prece, é o momento que nós sentimos pensamento elevado. Vamos, cada um de nós, colocar pensamentos de fé, de esperança, de alegria. Alegria, alegria. Para que a gente possa sentir o envolvimento da espiritualidade ao nosso redor. Deixando que a paz, a harmonia desenvolva. Com esse sentimento de fé, de esperança, de força, de determinação daquilo que desejamos, vamos agradecer a Jesus por estarmos aqui. Agradecendo a Jesus pela nossa vida, pela oportunidade de crescimento nessa vida que temos hoje. Vamos agradecer por estarmos aqui reunidos junto com a espiritualidade do futuro. E pedindo ao nosso Mestre amado que Ele nos envolva nas suas bênçãos, acarinhando nossos corações, para que a gente sinta o calor das bênçãos nos envolvendo nesse momento e aquecendo o nosso coração. E estamos, Senhor Jesus, aqui para atender-nos um pouco. Todo o conhecimento que nós aqui temos, Senhor Jesus, das Tuas mensagens, faz com que a gente se modifique, cresça e coloque lá fora, exemplificando a todos que vivem junto a nós, para que todos possam ouvir e sentir as Tuas mensagens através do nosso contato. Obrigado, Senhor, e fique sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja. Nosso companheiro de hoje, o Ramon, ele vai falar sobre
voltas decisivas. Vou botar um pouco mais alto, assim, para ficar bom. Boa noite a todos. O som tá bom? Bom, vamos começar hoje primeiramente pedindo a Deus que nos ilumine, que os espíritos amigos possam preparar o nosso coração e a nossa mente também para recebermos os ensinamentos da doutrina espírita. O assunto de hoje, vamos tocar em temas que, pelo menos para mim, que tive a oportunidade de preparar esse estudo antes de vocês, tocou muito fundo no meu coração, porque trata de assuntos existenciais que assolam todos, né? São perguntas que muitas vezes, apesar de termos determinados tipos de respostas, mesmo na doutrina espírita com respostas bem esclarecedoras, às vezes a dúvida nos acomete, as dificuldades do dia a dia nos levam a questionar: por que eu estou aqui? Cadê esse Deus que o pessoal fala que é tão bom, que deixa eu passar por todas essas provações? Esse mundo, do jeito que está hoje, com tanta dificuldade, com tanta pobreza, com focos de guerra, com, enfim, problemas inúmeros, e a gente perguntando: mas cadê o mundo de regeneração que está para chegar? Então esse tema vai tocar nesses assuntos e vai ajudar a gente a tentar compreender um pouco melhor e sabermos qual é a atitude que nós temos que ter frente a esses problemas. E antes de começar, essa palestra foi tirada do livro Espírito da Verdade, de psicografia de Francisco Cândido Xavier com Valdo Vieira. A página é Provas Decisivas, e o espírito, são vários espíritos que psicografaram esses livros, são várias páginas, várias mensagens, é Limeira de Andrade. Também me utilizei do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Quem quiser depois se aprofundar um pouco mais, fica à vontade para poder entender com mais detalhes. Que a dor e o sofrimento fazem parte da nossa vida, isso é inquestionável. Mas sofrer não é uma necessidade do ser humano. Nós passamos por momentos de dor. Tem uma frase muito famosa que eu gosto de ouvir, de repetir, que diz o seguinte: a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Embora nós nos detenhamos muito mais no sofrimento do que na dor em si. Então, se a dor e o sofrimento fazem parte da nossa vida, e a gente vive num mundo de provas e expiações, muitas vezes, não raro, a gente procura a religião para poder amenizar nossas dores, amenizar os nossos sofrimentos. E não é raro também de que essas dores nunca somem. Os sofrimentos nunca vão embora. Por mais que a gente se adentre numa religião, num grupo religioso, no espírita, católico, evangélico, a gente vai normalmente chamado pela dor, e às vezes a dor parece que fica muito mais latente ainda, fica muito mais intensa, né? E aí aqui a gente pergunta por que isso acontece, né? Onde que a gente vai encontrar então a solução para essas dores, de como a gente vai encarar essas dores de maneira a que ela possa nos acrescentar e não só fazer nos colocar para baixo? E a gente começa a perguntar: poxa, mas como que eu posso eliminar essa dor da minha vida? O que eu preciso fazer? E não querendo decepcionar as pessoas que vêm aqui pela primeira vez, ou alguns que têm esse tipo de pretensão, a dor ela não vai sumir. Enquanto estivermos aqui, encarnados na Terra, em condições de evolução que nós nos encontramos hoje, onde nós brigamos muitas vezes porque uma pessoa pisou no nosso pé dentro do metrô, onde às vezes a gente reclama porque está dentro de um metrô cheio, ou porque alguém furou a fila de qualquer lugar, a gente ainda se importa com esse tipo de coisa. Isso é uma coisa comum a todo mundo, inclusive a quem vos fala. Então, enquanto nós estivermos nessa condição evolutiva, essas dores continuarão presentes na nossa vida. Mas não como ferramentas de punição, de castigo, mas como oportunidades de aprendizado para que a gente possa, com essas dores, aprender a evoluir, aprender a sermos espíritos melhores, mais caridosos, compreensivos,
E o momento que a Terra passa de transição, com todas essas novidades que nós vamos vendo por aí, em todos os campos da humanidade, isso tudo faz parte de um projeto maior, um projeto que está sendo gerenciado por ninguém menos que Jesus, que é o governador espiritual da Terra. E esse é um momento de crise, mas são os momentos de crise que aparecem as melhores oportunidades. Se o mundo tivesse pacífico, as oportunidades de nós fazermos o bem seriam também não tão latentes, não tão abundância quanto temos hoje. E essa busca de amenizarmos as nossas dores, amenizarmos a gente até consegue, e o objetivo da palestra é esse, mas eliminarmos essas dores é perigosa. Eu vou contar um caso que Chico Xavier contou, isso, se eu não me recordo, não está escrito em livro nenhum, isso foi mais um diálogo que ele teve com alguém. Foi o seguinte, ele foi visitar uma família que tinha uma pessoa que estava em cima de uma cama. E essa pessoa não tinha problemas motores, problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, enfim, ela vivia em estado vegetal. E aí o pessoal foi com o Chico visitar essa pessoa, essa família, e uma pessoa que estava com o Chico falou assim: poxa, Chico, por que é importante que essa pessoa viva dessa forma, de uma maneira tão sofrida, causando sofrimento, não só para ela, que é limitada, com essa da locomoção, do pensamento, do raciocínio livre como a gente tem, e também trazendo sofrimento para as outras pessoas que estão aí cuidando dela, que às vezes poderiam estar cuidando de outras coisas da própria vida. E aí Chico fala assim: não, na verdade a vida dela é um favor que a espiritualidade, que a providência divina fez para ela, porque essa pessoa foi tão ruim, cometeu tantas coisas ruins no passado, matou tanta gente de graça, que quando ele voltou para a espiritualidade, as pessoas que ele tinha matado começaram a caçá-lo, literalmente, trazendo um processo de obsessão para ele, de forma que ele não conseguia mais fazer nada, ele estava entrando num estado de subjugação. E a obsessão, só para abrir um parênteses, ela não se dá só de desencarnado para encarnado, tem de desencarnado para desencarnado também. Então esses espíritos, eles estavam perseguindo de tal forma que aquele espírito já estava perdendo até a sua forma perispiritual, de tanta maldade que ele tinha e tanta maldade que estavam fazendo com ele, aqueles que não haviam perdoado ainda, que ele começou a perder sua forma. E a providência divina precisava dar um jeito naquilo, porque não é porque ele foi tão mal que Deus não vai lançar um olhar de misericórdia sobre ele também. E a forma como a espiritualidade arrumou para conseguir trazer ele para uma tranquilidade relativa é encarnar num corpo assim, nessas condições, para que os espíritos obsessores não pudessem mais encontrá-lo. E aí a espiritualidade, e aí a pessoa entendeu que aquilo era uma necessidade, mas isso só é possível entender, e a gente vai falar um pouco mais à frente, quando a gente se enxerga como espírito imortal. Porque quando a gente começa a limitar a vida do nascimento, da maternidade ao túmulo, nada do que a gente vive, isso aqui que a gente está fazendo não faz sentido. Então, por mais que a gente às vezes não tenha uma certeza, porque quando acontece um momento de dificuldade tamanha, a gente muitas vezes lança aquela pergunta: por que comigo? Por que Deus permite isso para mim? Mas pelo menos a gente está trabalhando para ter essa certeza, e é por isso que a gente está aqui. E assim, mesmo que a gente está numa religião, o sofrimento continua nos acompanhando. Tem um conhecido meu que ele recentemente ele era de uma religião, que ficou ausente dessa religião há muitos anos, e aí conheceu uma pessoa, e essa pessoa foi introduzindo a esse amigo uma religião, uma igreja evangélica. E ele começou a frequentar, a vida dele muito boa, uma condição social razoável, tinha uma empresa, enfim, trabalhos constantes, e a vida dele ia muito bem, Mas a gente sabia que ele tinha processos de obsessão graves, porque tivemos a oportunidade, inclusive, de participar de um momento onde uma pessoa deu uma passividade, uma pessoa despreparada mediunicamente, vamos dizer assim, deu passividade para espíritos, e os espíritos só não mataram porque não puderam, porque a gente segurou.
né? Então foi uma situação muito complicada. Apesar de tudo, a vida dele ia de vento em popa. Passou um tempinho, ele começou a se afeiçoar à religião, à igreja, se batizou na igreja e faz parte hoje daquela igreja. Isso é recente. Dali para lá, a vida dele começou a desandar. Ele começou a perder trabalho. As pessoas que pediam para ele fazer os serviços não pagavam. E ele começou a... E era uma pessoa muito correta, muito organizada, perdia dinheiro. E ele falava, eu nunca perdi dinheiro na vida. E essa pessoa já tem 76 anos, se eu não me engano. Ele falava, nunca perdi dinheiro na vida, como isso foi acontecer comigo? Depois que eu entrei para essa igreja, está tudo piorando. E aí? Não era o contrário para acontecer? Pelo menos algumas religiões pregam isso, né? Vem para cá que você fica rico. Vem para cá que eu trago um amor para você em 3 dias, se estiver no estado do Rio de Janeiro. Vem para cá que eu dou um carro para você, que você vai ser curado, que você vai ser isso, que você vai ser aquilo. Não é isso? E não foi isso que aconteceu com ele. Outra oportunidade aconteceu, onde essa mesma pessoa, que é muito médium, não é espírita, mas é evangélica também, uma mediunidade muito ostensiva, deu passividade novamente aos espíritos que acompanham esse rapaz. E os espíritos falavam, eu não quero você nessa igreja. Eu quero que você suma da vida dessa outra pessoa, que era o médium, a médium. Eu vou fazer de tudo para acabar com sua vida enquanto você estiver nessa igreja. Não era para ser o contrário? Para ter a proteção? Não era isso? E por que a gente ainda passa por esse sofrimento mesmo nessa situação? Né? Isso é uma reflexão para vocês pensarem um pouquinho. Bom, para a gente entrar um pouco mais no tema, a gente vive num mundo de provas e expiações e a gente já falou sobre isso. E a gente vive também num momento que não é só no espiritismo que fala que o planeta vai passar por um momento de transformação, que a gente vai deixar de ser um lugar de provas e expiações para sermos um mundo de regeneração. Isso não é um assunto exclusivo do espiritismo. Os evangélicos também falam no final dos tempos, Testemunhas de Jeová também, os católicos, os esotéricos têm uma visão similar à nossa. Eu estava pesquisando a respeito do assunto e alguns esotéricos eles começam a falar a respeito de um planeta que se chama Nibiru, se eu não me engano, que está se aproximando da Terra, que esse planeta vai receber os espíritos que ainda estão em estágios evolutivos abaixo da média da Terra, para que eles não atrapalhem mais a nossa evolução. Isso é o que os esotéricos estão falando. E isso também, esse assunto desse planeta, não é exclusivo do esoterismo, não. O próprio Chico Xavier já havia falado do tal do planeta Chupão. Não sei quem já ouviu falar do planeta Chupão. Já ouviu falar? Rapidamente, é um planeta que a órbita dele passa perto da Terra, tem um poder magnético razoável, e esse planeta ainda está numa condição evolutiva inferior à Terra. E as pessoas, os espíritos que estão aqui ligados à Terra, que não estiverem acompanhando o progresso da Terra, eles vão ser convidados a acompanharem o progresso desse tal planeta Chupão, que é muito similar ao que os esotéricos falam também. E aí a Terra vai continuar o seu processo de evolução como tem que ser. Então esse é um assunto bastante badalado em todas as correntes filosóficas, religiosas. Então isso é algo para a gente prestar atenção. Não é só a igreja A ou B, ou o grupo espírita A ou B que está falando isso. Isso é algo para a gente pensar a respeito. E o que a gente está fazendo da nossa existência hoje, nós que somos trabalhadores de última hora. E é um momento muito similar ao que passou Capela. Capela, no movimento espírita também tem um livro, inclusive, falando sobre os exilados de Capela, que Capela era um planeta que, ao seu tempo, ele estava num processo de evolução igual à Terra. Imagina hoje, era o que Capela era no passado. E ele estava passando por um processo de transformação, de renovação também. E o Cristo de lá, o governador espiritual de Capela, falou o seguinte, olha, eu tenho esses espíritos aqui que estão atrapalhando o progresso e eles não afinizam magneticamente mais com o nosso planeta. Eu preciso que eles continuem o progresso deles, mas que não atrapalhem o nosso. Jesus Cristo, que estava com o projeto Terra na mão, falou assim, olha, eu estou começando um projeto novo, o planeta Terra, tem
uns espíritos que já vieram trabalhando nesse planeta, que já vão ficar aqui, mas a gente precisa de um empurrãozinho. Manda essa gente para cá que a gente vai dar um jeito neles e eles vão ajudar a gente também. Então, foi assim que começaram as primeiras civilizações, os egípcios, enfim, tantos outros que tem, falando inclusive no livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Então, esse processo que nós estamos passando aqui é exatamente o mesmo que Capela passava há milhares de anos atrás. E a gente está nesse momento. A gente fica ou a gente vai? O que a gente quer? A gente quer ir para um lugar menos avançado? Ou a gente quer aproveitar a doçura do progresso moral, a doçura do progresso tecnológico, intelectual da Terra? O que a gente quer para a gente? Essa escolha não é o Cristo que vai fazer por nós. A gente não vai ser lançado daqui para o planeta Chupão se a gente não quiser. Mas não basta querer. Tem que fazer por onde. E a gente está fazendo por onde? É isso que a gente vai descobrir. Jesus Cristo, num dos seus ensinamentos lá para os seus apóstolos, no livro de João, do Evangelho de João, capítulo 16, um dos versículos diz assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, há mais de 2000 anos, já sabia que aqui não era lugar de passeio, não era lugar de brincadeira, e que a prova ia ser dura. Ia ser dura, mas a gente tinha que se espelhar em alguém. Por isso que ele veio aqui e disse isso para a gente. Mas vamos aprofundar um pouco nesse ensinamento que Jesus deu para a gente aqui. No mundo tereis aflição. Ele sabe disso, né? O planeta é um planeta de provas e expiações. Mas tem de bom ânimo. Tipo, tenha coragem, tenha fé, continua. Porque eu venci o mundo. Que mundo é esse que Jesus venceu? Ele queria que a gente se comparasse com ele, um espírito de luz, a gente que está nos primeiros passos da evolução. Alguém sabe me dizer, alguém poderia colaborar? Que mundo é esse que Jesus venceu? Quando ele fala, é o mundo da matéria? É o mundo físico? Ele criou o mesmo Hã? Reforma isso. Está começando a ficar mais quente. Não é o mundo exterior que ele venceu. Porque ele morreu pobre, crucificado, e a doutrina que ele estava pregando, os adversários da época queriam extirpar do planeta. Então ele não venceu. Ele não teve sucesso, não morreu cheio de dinheiro, cheio de seguidores. O mundo que ele venceu foi qual? O mundo interior. Porque ele provou para a gente que, apesar de todas as dificuldades, e ele veio numa condição socialmente muito baixa, não foi à toa, foi para provar para a gente que, apesar de todas as dificuldades, a gente pode sim amar, a gente pode sim fazer a diferença, a gente pode sim olhar para dentro de nós e buscarmos uma força que tem dentro, que Deus já criou a gente com essa força, para que a gente consiga vencer todas as provas que a gente vai passar, todas essas tribulações que a gente vai passar. E ele, quando fala isso, ele fala assim: olha, cada um de vocês tem uma chama divina, que se vocês se conectarem com o Pai através de mim, porque eu, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, se vocês se conectarem ao Pai através de mim, vocês também vão conseguir passar por todas as dificuldades que eu passei e vão ser vitoriosos. Não vitoriosos na matéria, porque não é isso que ele veio prometer para a gente, mas é vitorioso lá no plano espiritual. Quando a gente voltar para o plano espiritual e receber as recompensas de termos trabalhado de maneira firme, com fé, resignado, para recebermos os nossos louros quando estivermos lá do lado espiritual. Então é essa luta que a gente tem que buscar. Então, para as pessoas que estão aqui buscando resolução para as provas simplesmente materiais, não vão encontrar. Porque o que nós vamos propor aqui é uma reforma íntima, é um olhar para dentro de si e buscar dentro do nosso próprio espírito
força para lutar e superar todas essas dificuldades. Pode ser que no final a gente materialmente termine pior do que começou. Mas tenho certeza que se a gente tiver fé, for firme nas convicções que Deus, através de Cristo, de Kardec, colocou para a gente vai ser vitorioso e vai ser muito mais feliz do que a gente estava antes de entrar aqui. Isso só vai depender da gente. Mas mesmo assim vai ter gente que vai falar, mas eu não aguento mais sofrer, mas eu não quero mais viver assim, aquele chefe que eu tenho, eu não aguento, ele é um tormento na minha vida. Ah, esse filho, ele só me dá dor de cabeça. Ah, essa doença que me acompanha, eu não consigo mais, eu quero abdicar da vida não aguento mais. Aí a pergunta que a gente vai lançar é a seguinte: todo mundo tem aflição. Por que a gente se sente privilegiado e não quer ter aflição no mundo? Todas as vezes quando eu tive a oportunidade de ir a um hospital por alegar estar com algum problema de saúde, toda vez que chegava lá, eu me lamentava muito. Ah, eu não aguento, estou sofrendo, está doendo, está ruim. Mas quando eu chegava no hospital com os meus pais, eu era garoto, eu via tanta gente com sofrimentos tão piores do que o meu, que eu tinha vergonha. Falava, não mãe, está demorando muito, vamos embora que eu já estou ficando bom já. Porque a gente às vezes se acha o centro do universo, né? E acha que a gente não deve passar por nenhum tipo de provação, nenhum tipo de tribulação, né? Mas por que a gente acha que tem que ser diferente assim? O que a gente está achando que é? Né? Num planeta com bilhões de habitantes, num lugar onde tem bilhões de espécies espalhadas pelo planeta, num planeta que está no sistema solar com tantos outros, por que a gente se acha tão especial assim? Né? Mais ainda, não é só porque a gente se acha especial. Se eu disser que nós escolhemos as provas que hoje nós passamos, vocês vão acreditar? Tem gente que não acredita. A doutrina espírita fala isso pra gente, muito claro. Ah, mas eu não aguento mais, eu não escolhi casar com essa pessoa, escolhi. Ah, eu não aguento, eu não quero mais trabalhar nessa profissão, eu não aguento, eu vou mudar de profissão. Eu não escolhi isso para minha vida, eu fui levado. Não, você escolheu. Ah, mas esse filho, você escolheu. Mas eu escolhi tudo que é ruim? Escolheu. Ruim aos olhos de quem? Aos olhos da matéria ou aos olhos do espírito? É essa a visão que a gente tem que ter. Esse discernimento que a gente tem que procurar ter. Né? Muita gente vai falar, mas eu não me lembro de eu ter escolhido isso. Não seria muito mais fácil se eu pudesse lembrar? Não, não seria fácil. E não teria mérito nenhum em sabermos exatamente as coisas. Inclusive as provas, consequências de atos ruins que nós cometemos no passado, muitas vezes a gente escolheu estar numa condição para, entre aspas, pagar um débito que nós tivemos no passado. A gente escolheu isso. Ah, mas seria muito melhor se eu pudesse lembrar para poder ser mais assertivo na minha atitude aqui na Terra, para poder trabalhar de forma mais assertiva. Será? Todo mundo sabe, né, que a gente tem que estudar muito para conseguir um emprego bom. Mesmo assim, a gente estudou muito? Alguns estudam muito, outros não. Outros falam, não, hoje eu prefiro ver o futebol. Ah, eu vou ver a novela. Ah, eu vou para casa de fulano conversar. A gente, mesmo sabendo, a gente escolheu outros caminhos, né? A gente sempre, quando chega numa determinada fase da vida, a gente fala, poxa, eu podia ter estudado um pouco mais. Podia ter abrido mão um pouquinho daquela balada, da sábado à noite, para poder estudar mais um pouco. Hoje eu teria uma vida mais tranquila. Muita gente passa por isso, né? Ou isso é uma coisa que é particular de mim? Acho que não, né? Muita gente passa por isso. Mas qual seria o mérito, então, da gente lembrar dessas coisas? Nenhum. Porque Kardec, antes de codificar a doutrina espírita, ele também, ele não cria na espiritualidade. Ele era materialista, né? Ele era católico, mas ele não tinha tanto afinidade assim com coisas espirituais, mediunidade. Ele não tinha nenhum conhecimento disso quando ele foi convidado pela primeira vez a ver um evento desse. Então ele teve o mesmo questionamento que a gente. Poxa, mas não seria muito mais interessante se eu pudesse lembrar das coisas para que eu conduzisse a minha vida de maneira mais assertiva para resolver os meus problemas? E a espiritualidade fala, não. Primeiro,
porque isso ia tirar o nosso livre-arbítrio. Concordam? Porque a gente ia falar assim, poxa, eu queria fazer isso aqui, mas eu tenho que fazer isso aqui. Porque se eu não fizer desse jeito, eu vou voltar para sofrer mais ainda. Não é assim? A gente teria nosso livre-arbítrio cerceado. E ele ainda fala o seguinte: o fato de a gente lembrar não ia colocar a gente numa postura a de fato trabalhar na solução desses problemas. Né? Pode ser que a gente abra mão para fazer outras coisas e agrave muito mais ainda a nossa vida. Né? Então, para isso, a gente escolheu as nossas provas. A gente escolheu lá no plano espiritual, quando estávamos lá, falamos assim, junto dos nossos espíritos guardiões, né, os protetores, nossos afins, falando assim, olha, o meu plano espiritual é esse aqui, ó, eu já passei por isso, eu acertei nisso, eu errei naquilo. Eu tenho esses 15 páginas de problemas aqui para resolver. Vamos pegar essa primeira, que é a mais light, né, porque eu não vou aguentar tudo. Vamos pegar só a primeira e vamos fazer um projeto de vida para que eu consiga passar por ela. Aí os espíritos olharam assim e falaram, olha, essa primeira página, além de vir careca, você também teria que ir com problemas mentais, com problemas motores, numa família paupérrima, onde você passaria necessidades tão graves que talvez você não suportasse. E você ia acabar sucumbindo de novo e ia piorar a sua situação. Não, mas eu quero. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar só meia página. Vamos pegar só meia página, e essa meia página vai ser difícil, mas a gente vai estar sempre do teu lado para você conseguir superar todos esses problemas. Vamos fazer isso? E a gente, tá bom, né? Eu queria mais, eu estou me sentindo mais fortalecido aqui no nosso lar, né? Com tanta luz, tanta coisa boa. Mas se vocês acham assim, tá bom. Aí chega aqui e a gente começa a reclamar. Reclamar da vida, reclamar dos problemas, né? E é meia página, né? E é meia página, imagina se a gente pega uma. Imagina se a gente pega as 15, né? A gente, tadinho de nós. Mas quando a gente planejou isso, a gente sabia que quanto maiores fossem as nossas dores, maiores fossem as nossas provas aqui na Terra, mais o nosso espírito seria contemplado com graças, mais voltaríamos para o plano espiritual muito mais iluminados. Então a gente acaba aceitando, não é porque a gente é masoquista, a gente, não, eu quero sofrer, não, a gente sabe, ó, eu vou sofrer bastante aqui, mas se eu suportar de maneira resignada, resiliente, eu vou voltar ao plano espiritual numa condição melhor do que eu estive agora, então eu aceito, né? Então a gente aceitou essas provações da forma que é, mas para que a gente consiga olhar para isso de uma maneira que faça sentido para a gente, porque falando assim, né, papo de bêbado, né? Se a gente conversar com outra pessoa que não tem conhecimentos espíritas, doutrinários, a gente vai falar que a gente escolheu passar por essas provações que a gente passou hoje, vai falar, você é louco, você escolheu, eu não escolhi sofrer, né? Mas a gente pensa assim, você é louco, quando a gente olha a vida só do ponto do nascimento à morte, ao túmulo, né? E a gente não se enxerga ainda como espírito imortal, porque essa existência é apenas uma de tantas outras que nós já tivemos, e ela não é a única, nem a última, nem a primeira, e a gente vai ter tantas outras que a gente não tem nem como cogitar quantas serão. Então, a gente olhando para nós como espíritos e olhando que o mundo que a gente tem que vencer são os mundos das nossas imperfeições, o mundo dos nossos vícios morais, né? O vício da mentira, o vício da raiva, da ira e tantos outros, da maledicência. Cada um de nós, se olharmos para dentro de nós mesmos, vai observar que cada um tem um determinado ponto que nos incomoda mais. E aí a pergunta, como que eu vou saber o que eu escolhi para expiar, para sofrer aqui na Terra, para passar por essa dor? É assim, a gente olha para dentro, observa de uma maneira sincera com a gente mesmo e observar o que mais nos incomoda. É muito fácil, às vezes na nossa família as pessoas ajudam a gente a fazer isso, né? Porque eles falam assim, você é uma pessoa muito grosseira. Aí na família fala, no trabalho fala, no centro espírita fala, não, eu não sou grosseiro, você que é maluco, né? É assim que a gente reage.
Mas se a gente parar e tiver humildade e observar, não, realmente eu ajo de maneira muito grosseira com as pessoas. Está aí, o primeiro ponto que a gente tem que começar a consertar no nosso mundo, né, que temos que vencer, como Jesus disse. E para a gente suportar essas dores, já que a gente disse que não vai conseguir eliminar nenhuma dor da vida de ninguém, aqui, né, o que a gente vai trazer são ferramentas para que a gente consiga superá-las de maneira a conseguir os créditos espiritualmente, né, aproveitarmos bem essas dores, aproveitarmos bem de maneira que a gente possa acrescentar no nosso espírito. A gente vai começar a dar alguns ingredientes aqui. Primeiro ingrediente, resignação. Alguém sabe o que é resignação? Um de cada vez. Resignação, do dicionário, é o seguinte: ação de aceitar pacificamente as dores ou os sofrimentos da vida. É assim que a gente age, né? A gente não reclama, a gente aceita pacificamente. A gente, né, passa por diversos... Não, meu chefe é um anjo. Minha mulher, nossa, não reclama de nada. Meu marido, não, ele é super colaborativo, ele faz tudo que eu peço também. Né? A gente é super assim, né? A resignação, ela também não pode ser confundida com comodismo. O fato de a gente aceitar pacificamente a nossa condição não significa que a gente vai sentar em cima do problema e falar: eu sou assim porque Deus quis assim. Vamos trabalhar para... Não, Deus quis assim. Aí não. Aí é doença também. A gente tem que mudar essa atitude. Porque Jesus nos ensinou na ação, né? Para a gente passar pelos problemas na ação, trabalhando, fazendo o bem, né? E não reconhecer que a gente é realmente pessoas que precisam de ajuda espiritual, mas que a gente tem que correr atrás. Foi assim que ele ensinou aquelas pessoas que queriam apedrejar uma mulher adúltera. O que ele disse para ela quando ele falou: que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado? Que aí do mais velho ao mais novo foi saindo. Engraçado que os mais velhos, eles têm um poder de reflexão maior, né? Então eles enxergaram: realmente, eu não estou em condição de julgar ninguém. E os mais novos, que são mais impetuosos, né, foram indo por último, porque eu vou ficar sozinho aqui? Não, vou embora. Então aí a mulher ficou sozinha, chegou para Jesus: obrigado, o que eu posso fazer? E Jesus falou o que para ela? Vai e não peques mais. Vai, ação, corra atrás para que isso mude na sua vida e você não seja pega novamente num problema desse, para que você seja julgada indevidamente por pessoas que têm os mesmos problemas que você, né? Então é isso que a gente tem que ter em mente. A resignação é parar de reclamar, em outras palavras, né? Porque reclamar só piora a situação. A reclamação é um ciclo vicioso, que quanto mais a gente reclama, mais a gente quer reclamar. E aí a gente reclama e chega outra pessoa: é verdade, a vida é muito assim. Isso acontece em filas normalmente, de mercado, de banco, né? E você começa a reclamar: mas esse caixa está muito lento, parece que não sabe trabalhar, que não sei o que. Aí chega outra: realmente, esse mercado já foi melhor, que não sei o que. Aí daqui a pouco está todo mundo quase agredindo o caixa, coitado, né? Porque, e o que adianta? Nada. E aí depois reclama quando vem as influências espirituais, né? A reclamação, ela sintoniza a gente num estágio vibratório muito baixo, que faz a gente atrair para perto de nós companhias indesejáveis espiritualmente. Então, primeiro ponto, vamos parar de reclamar das provas. Vamos aceitá-la, porque ou a gente confia ou a gente não confia em Deus. Não tem meio termo. Ou a gente sabe que é espírito e estamos passando por provas, ou a gente não sabe. Aonde é que você quer se encaixar? O outro ponto é o seguinte: resiliência. Esse aqui é mais difícil. Quem sabe? Resiliência. Autorregeneração. Resiliência é um termo muito usado na física. Na física, exatamente, eles dizem assim: particularidade apresentada por certos corpos quando estes voltam à sua forma original depois de terem sofrido deformação elástica. Ou seja, imagina, o objeto passa por uma força qualquer, por fogo, deforma-se
e depois, quando sai do fogo, volta à sua forma original. É igual elástico, né? A gente puxa o elástico e depois volta para o seu estado original. Isso é resiliência. Ah, mas e moralmente, né? No sentido figurado, como é que a gente pode trabalhar isso? No dicionário também fala. É a habilidade de se adaptar com facilidade às intempéries, às alterações ou aos infortúnios. Né? É a habilidade de saber encarar as mudanças. Porque nada é eterno. Tudo que a gente passa vai demandar da gente uma mudança no nosso comportamento. A vida é assim. A gente é hoje diferente do que éramos há 5 anos, do que éramos há 10, 30. Né? Então, a vida vai impondo para a gente uma reciclagem no nosso íntimo. Só que tem gente que fala assim, eu sou assim e eu não vou mudar o meu jeito de ser para agradar ninguém. De fato, a gente não tem que agradar ninguém mesmo. A gente tem que mudar porque tem que mudar. Porque se você não muda, você vai voltar, você vai ser sugado pelo planeta chupão. Só por isso. Ou você muda, porque Kardec, quando questiona os espíritos, e aqueles que atrapalham o progresso? O que vai acontecer com eles? Olha, se ele atrapalha o progresso, ele vai ser arrastado pelo progresso. Ou seja, não tem como mudar isso, porque isso é uma lei divina. Ou a gente progride, ou a gente progride. Como dizem, ou progride por bem, ou progride por bem. Só que por bem de uma maneira um pouco mais enfática, né? Que a gente não deseja. Então a gente tem que procurar por que a gente está passando por essas provas. Vamos fazer uma autoanálise. Então a gente falou da resiliência, e a resiliência é isso, é a gente se adaptar às mudanças, buscar uma forma, um significado nas coisas que acontecem na nossa vida e conseguirmos chegar do outro lado. E de preferência que essas dores, que essa força fez a gente se deformar um pouquinho, quando a gente chega do outro lado, que a gente, poxa, me sinto um novo homem, me sinto uma nova mulher, mais forte, mais espiritualmente mais forte. E é isso que a gente tem que buscar. Isso acontece em muita gente que passa por problemas de saúde, às vezes ficam à beira da morte, ou às vezes nem ficam à beira da morte, mas que sentem tanto pavor de morrer, que fala assim, nossa, eu vi a morte, eu preciso mudar minha vida imediatamente. Né? Então é mais ou menos isso que a gente tem que fazer, mudar a nossa vida para o melhor. E Deus nos deu, além dessas dicas, né, da resignação, da resiliência e de uma outra terceira que eu vou falar mais no fim, que tem muito a ver com a frasezinha que está aqui. Deus nos colocou na Terra espíritos mais evoluídos que a gente para servir de exemplo. O primeiro deles a gente já falou, que foi Jesus. O segundo, que também foi... São vários exemplos, né? A tecnologia não está ajudando. O segundo exemplo, Kardec. Um exemplo de superação, de mudança, de resiliência, de resignação. Né? Como eu falei, Kardec, quando ele começou a se envolver com o mundo espiritual, enquanto encarnado, ele não acreditava em nada daquilo. Quando um amigo dele, eu me esqueci o nome, ele convidou para ver o processo lá das mesas girantes, ele falou, não, se você me convencer de que mesa não só das mesas girantes, mas que as mesas respondiam às perguntas, né, que as perguntas que os audientes faziam, ele falou assim, se você me convencer que mesa tem cérebro e nervo e sistema nervoso, aí eu vou. Fora isso, eu não vou perder meu tempo, porque eu sei que isso aí é magnetismo. O magnetismo não é possível a gente fazer os objetos se moverem. Ele era muito estudioso do magnetismo, mesmerismo. Mas, apesar de tudo, ele entrou, conheceu, né, que a gente tem uma postura exatamente contrária. Né? Quando a gente vê alguma coisa nova, a gente, em vez de ir lá conhecer para depois falar alguma coisa, a gente não, já critica sem conhecer. Né? Então, essa é uma lição que a gente tem também. E apesar de todas porque ele escreveu coisas para a época dele que são coisas assim que... Ele já falava sobre a liberdade da mulher. Kardec era um feminista, podia-se dizer, em pleno século XVIII. Então, XIX, né? E falava de coisas que, assim, para a sociedade da época era uma blasfêmia. Ele poderia ser linchado, mas ele teve coragem, acreditou que a missão dele era uma missão que estava orquestrada por Deus, por Jesus, por Deus, consequentemente, e que ele teria proteção. E não fraquejou. E foi até o final, cumpriu a missão dele. Né? Outro, mais pertinho da gente, Bezerra de Menezes.
É outro espírito que ajudou a gente a compreender o que é o amor de verdade, né? Ele que poderia ser rico, bem-sucedido, né? Ter um status na sociedade, foi político, deputado, médico. O que ele escolheu? Escolheu, não, eu quero ajudar as pessoas que realmente precisam, porque é elas que estão precisando de ajuda. Eu, não importa. Primeiro eles, depois eu. Isso que ele ensinou pra gente. E mesmo depois de desencarnado, rolam as notícias do mundo espiritual que ele foi convidado para ir para uma esfera superior. E a resposta dele foi o seguinte: eu agradeço, mas enquanto eu estiver aqui e ver que esses irmãos meus estão ainda em sofrimento, eu prefiro continuar aqui para continuar ajudando eles, trabalhando no processo de evolução deles também. Ou seja, mais um exemplo que nós temos aí. E a gente só trouxe 3 por questões de tempo, mas a gente tem tantos outros que, não só na esfera religiosa, mas em outros lugares também, que podem servir de exemplo para a gente. E falar em trabalho, ele optou por trabalhar para continuar no nosso progresso. E o trabalho também vai ajudar a gente a superar as nossas provas. Não é o trabalho material também, né? Porque a gente porque a gente tende a ficar pensando nos nossos problemas. E pensando não no sentido de solucioná-los, pensando para ficar se autopunindo. Eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assada, eu não devia estar acontecendo isso comigo. Em vez de pensar, poxa, eu estou passando por esse problema, então eu tenho que mudar isso na minha vida para conseguir chegar do outro lado melhor. Não é assim que a gente pensa. Então o trabalho material mesmo, que a gente ganha o nosso salário, também é importante nesse sentido. Mas o trabalho que a gente vai falar aqui é o trabalho que é o que fala no Livro dos Espíritos, a lei do trabalho. É o trabalho que ele transcende essa questão de eu dou o meu tempo em troca de uma remuneração. É o trabalho do bem, é o trabalho focado no progresso. Esse trabalho que às vezes a gente é convidado a fazer, mas a gente fala assim, não, deixa quando eu tiver um pouco mais velho, eu ainda, não, essa coisa de espiritismo, não, só tem gente idosa lá, eu jovem, não quero, deixa eu curtir minha vida para depois vir para cá. Outros ainda falam, não, eu não vou perder meu tempo com essa questão de trabalho, não, eu vou lá, assisto a palestra e vou embora. É importante, mas a gente tem que se engajar em alguma coisa. Não precisa ser dentro do centro espírita, tá, gente? Não precisa ser dentro de uma instituição. Eu digo uma instituição porque ela facilita as coisas para nós, porque há uma organização que possibilitam trabalhos organizados, tarefas bem definidas, para a gente poder exercer dar a nossa porção também. Mas o trabalho, qualquer tipo que seja. Às vezes o trabalho eu estou com uma roupa aqui que eu não uso mais. Eu vou pegar essa roupa, vou doar para quem está precisando. Isso é um trabalho no bem também. Por fim, o trabalho é toda ocupação útil. E essa ocupação útil vai fazer a gente esclarecer, desanuviar a nossa mente dos nossos problemas e enxergar que a solução às vezes está mais próxima do que a gente imagina. E às vezes, como eu já disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha para dentro, é dentro de nós que está a solução dos nossos problemas. E a gente tem que aproveitar, porque nada é para sempre, nem o sofrimento é para sempre. Isso é algo que a gente deve ter certeza. Todo sofrimento que a gente passa, a gente tem que ter isso em mente. Eu estou sofrendo, mas não é para sempre. Por pior que seja o sofrimento. Às vezes, pacientes com problemas de depressão, acham que aquilo ali é para a vida toda, que vai ficar naquele estágio. Não é. É temporário. Basta a gente ter força e querer e aceitar as ajudas que a espiritualidade nos manda, não só do ponto de vista espiritual, mas material também, por vias da medicina, enfim. A gente aceitar essas ajudas e a gente superar esses problemas. Isso depende da gente. E o tempo que nós vamos ficar nessas provas depende de como a gente vai encará-los nesse sentido. E nada é para sempre, Nem os momentos felizes. Só quando formos espíritos felizes, a gente vai ter os nossos momentos de felicidade eternamente. Porque as coisas menores não vão nos afetar. Porque a gente fica infeliz por isso. Às vezes a nossa vida está bem, mas quando acontece alguma coisa ao nosso redor, a gente já, poxa, aconteceu isso. Aquilo nos afeta de alguma maneira. Quando a gente chegar num estágio evolutivo
de perfeição, isso não vai acontecer mais. Jesus fica triste? Não. Ele entende o nosso processo e sabe que isso é temporário, né? Porque ele já passou por isso. Resta a gente também ter essa certeza, isso é temporário e eu vou aproveitar para sair o mais cedo possível desse problema, desse momento de prova. Então temos que aproveitar que não é só os momentos de dor que são temporários, de momentos felizes também, né? Tem um colega que fala assim, toda vez que eu estou vivendo um momento feliz, eu fico já meio assim, porque tenho certeza que logo depois vai vir alguma coisa de esquisito para mim. Sim, pode ser que sim, pode ser que venha daqui a 1 ano, a 2, a 15, mas enquanto estiver vendo, aproveite o momento feliz, né? A gente tem que se dar essa, porque esses momentos felizes a espiritualidade nos permite para que a gente também, ufa, passei por essa prova, vou aproveitar agora o máximo que eu posso esse momento, para quando vier a próxima eu esteja renovado e consiga também passar por ela. Então, para a gente passar por isso, a gente tem que ter a fé no futuro, né? A gente falou que os problemas não são para sempre, nem os mais graves, né? Por quê? Mas é aqueles problemas que a gente passa, que às vezes leva a gente à morte. Sim, acabou ali os problemas, acabou ali o problema. Porque quando a gente, problema de doença, por exemplo, quando a gente desencarnar, a doença fica no corpo. Acabou, pôs termo ali. Mas aí, para isso, a gente tem que ter a fé no futuro, tem que saber que nós realmente somos espíritos imortais. Não somos um corpo que tem espírito. Nós somos um espírito vivendo uma experiência em um corpo, que o corpo vai envelhecer e vai ter que voltar para onde veio, para a Terra. E o nosso espírito vai voltar para de onde ele veio, que é para a pátria espiritual, né? Seguir o nosso progresso. Como a gente falou, eu ouvi uma palestra recentemente do Haroldo Dutra, que falava sobre ideia central. Todos nós temos uma ideia central, né? Que normalmente são as ideias que fazem a gente cair nas encarnações. Às vezes essas ideias centrais elas ficam numa vida apenas, às vezes ficam em vidas, dezenas de vidas. Para a gente conseguir superar as nossas provas e fazer com que as dores não se transformem em sofrimento, a gente tem que fazer uma autoanálise. Quais são as ideias centrais que a gente tem? Um exemplo que ele cita, inclusive que isso está no livro Ação e Reação, ele cita que um dos exemplos lá do livro é que uma pessoa ela tinha uma ideia central de acumular dinheiro, riquezas, né? Por mais que ela tinha, mais ela queria acumular. E não gastava. Ela tinha um medo de as coisas acontecerem e queria acumular cada vez mais. E a espiritualidade já preparou encarnações para essa pessoa, vindo paupérrima, vindo extremamente rica, meio lá, meio cá, mas sempre era a mesma ideia central. Então isso era o motivo da queda, vamos dizer assim, desse espírito. E todos nós temos uma ideia central, né? Um pensamento constante, mais íntimo, que faz a gente passa aquela situação que a gente fala, puxa, fiz de novo essa besteira, não devia ter feito. Cada um de nós tem uma ideia central dessa. E como a gente pode passar por essas provas sem ter o sofrimento? É a gente olhar para dentro de nós mesmos, buscarmos essa ideia central e começarmos um processo, não de culpa, porque a culpa ela paralisa. Em vez de fazer a gente avançar, a gente vai ficar estarrecido, né? A culpa é uma bigorna na nossa cabeça. A gente não consegue se mover para lugar nenhum. A gente tem que olhar e falar, realmente, olha, fiz muita coisa errada, poderia estar muito à frente do que eu estou hoje, mas essa ideia central ela precisa ser trabalhada, ela tem que ser trazida ao consciente, né? Porque quando fica no inconsciente fica mais difícil. Mas quando a gente traz ao consciente, e se for necessária ajuda de psicólogo, faça uso, porque a ciência está aí para ajudar mesmo, ela vai ajudar a gente a superar essas ideias centrais e ajudar no nosso progresso. O meu tempo está acabando e o roteiro ainda tem mais meio quilômetro aqui para falar, mas eu vou adiantar um pouquinho. O terceiro ponto que eu falei, né, é o ponto da fé. A fé, ela tem que ser raciocinada, tem que ser lógica, né? E a doutrina espírita, ela está aqui para tornar a nossa fé lógica, para entender por que a gente vive, por que a gente passa por sofrimentos, quando eu morrer, o que vai acontecer. A doutrina espírita nos esclarece tudo, por isso que a nossa fé é raciocinada. Mas a fé tem um quê
irracional também. Porque a fé de verdade é aquela assim: eu sei que não tenho visão nenhuma do que vai acontecer lá na frente, mas eu tenho certeza absoluta que Deus está no comando. Eu tenho certeza absoluta que mesmo que a gente não seja médium vidente, não seja sensitivo em ponto nenhum, eu tenho certeza que para isso tem o meu espírito protetor aqui do meu lado, me orientando para fazer a coisa certa. As pessoas vão dizer assim: você está louco, vamos por ali, aquele caminho é melhor do que esse aí que você está seguindo. E a fé vai fazer a gente assim: não, eu tenho certeza, vou passar por esse caminho aqui que parece mais esquisito, mas eu tenho certeza que quando eu chegar do outro lado, eu vou ser bem recebido, eu vou ser recompensado e vai valer muito mais a pena. Então a fé é isso, né? Como diria Paulo, a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê. E a fé é que vai fazer a gente superar as provas. Quando no fim a gente não conseguir, nem pela prece, nem pela resignação, nem pela resiliência acontecer nada, a gente tem que falar assim: não, entrego a Deus. E acreditar. Porque se a gente está aqui é porque a gente tem essa certeza, essa fé, nem que seja uma fagulhazinha bem pequenininha, mas que já é o suficiente para iluminar alguma coisa e a gente ter certeza que a gente vai receber o que é nosso e passar pelas nossas provas, né? Já para concluir, mesmo que a gente não consiga descortinar para nós as razões da gente passar pelos nossos sofrimentos, pelas provas, tem uma coisa que resume tudo isso que a gente falou, que Jesus ensinou para a gente, que vai ajudar a gente a passar por todos os problemas que a gente enfrenta, seja de ordem material, seja de ordem espiritual. O que Jesus nos ensinou? Amar. Amar sem esperar ser amado. É amar esperando que realmente as coisas boas aconteçam para aqueles que estão à nossa volta. É fazer as coisas sem esperar nada em troca. É buscar nesse amor energia para que a gente possa transformar o que está à nossa volta melhor. Essa é a receita aqui, a única coisa que Jesus ensinou de verdade, assim, que foi contundente, que vai fazer a gente vencer o mundo, né? E para encerrar, vou ler uma página com relação à fé, que é de Meimei, do Espírito Meimei, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O nome da página é Não Percas a Tua Fé. Eu queria que todo mundo pensasse, cada um de nós tem as provas, pelo menos as mais recentes, que sabe que está incomodando a gente quer superar. Eu queria que cada um pensasse nessa prova e conectasse nesse momento. Imagina que o seu anjo guardião está do seu lado. Conecte pensamento a pensamento, buscando essa certeza de que essas provas a gente vai conseguir superar. Embalados na leitura dessa página, que diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-te por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é impossível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã
será outro dia. Graças a Deus. Declamar dia 31